Então, muito boa noite, queridas, queridos, bem-vindas, bem-vindos a esse encontro. Eu sou o João Santana, eu sou professor da Escola Veredas aqui de Campinas, também participo na coordenação da formação de professores em Botucatu, também atuo em algumas escolas como tutor, acompanhando professores de ensino médio, de ciências. E hoje, então, a gente vai ter, como a Carla já adiantou ali, antes de começar a gravação, que hoje, então, nós exploraremos esse livro, Alegria em Observar, escrito pelo biólogo Walter Boas, que esteve no Brasil algumas vezes. Então, é uma preparação para o congresso que vai acontecer em julho do ano que vem, em Florianópolis. Então, muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que seja uma noite bastante proveitosa. Eu passo a palavra para a Carla e volto daqui a pouco. Obrigada, João. Então, eu sou Carla Neves, né? Professora Waldorf desde o século passado. Já tive assim esse presente de vivenciar a atuação na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio um pouquinho, no ensino superior também. Mas eu sou de alma professora de classe, né? Atualmente com o 8º ano. Num período de licença, eu atuo já há mais de 15 anos, 18 anos mais ou menos, na Rudolf Steiner de São Paulo, mas numa licença de saúde da minha mãe, para estar mais perto dela, eu estou 2 anos aqui no Rio de Janeiro, então estou colaborando com a escola aqui, com o 8º ano, muito querido. Sou também membro do grupo de ciências, um grupo que se dedica há 16 anos ao estudo do ensino das ciências, e obviamente isso tem uma relação fundante e inicial com o tema da fenomenologia. O João Santana, eu também sempre falo assim, o João também é membro do grupo de ciências, né? Ele participou em muitos e muitos encontros, e o encontro com o Walter Boas, nosso, né, foi dentro das atividades do grupo de ciências. Vendo a Márcia, lá de Serra Grande, aqui, né, a primeira vez que Walter Boas veio ao Brasil foi justamente, acho que foi a primeira ou a segunda, acho que foi a primeira, lá quando a gente teve num dos encontros do grupo de ciências na DND da Serra, onde a Márcia na época atuava. Eu queria começar falando para vocês um pouquinho desse ciclo, para apresentar para vocês e vocês nos ajudarem a partir desse encontro de hoje, nós trazermos mais e mais colegas, professoras e professores para esses encontros que seguem nos instrumentalizando e nos enriquecendo, essa é a ideia, na direção de um preparo para o Congresso Brasil de Pedagogia Waldorf, que vai acontecer em julho de 2026, na cidade de Florianópolis, cujo tema vai ser Educação e Fenomenologia, e porque em 2026 também são comemorados os 100 anos da pedagogia Waldorf, nós vamos fazer um entrelaçamento muito rico de olhar para a educação infantil e como que ela reverbera no percurso escolar como um todo. Então, o subtítulo do congresso é A Contemplação do Início da Vida e sua reverberação no percurso escolar. Né? De uma certa maneira, é uma ousadia e, por outro lado, é uma chance dos 3 graus da escola, o infantil, o fundamental e o médio, olharem-se com mais atenção, reconhecendo-se e percebendo na prática que nós estamos todos ligando com o ser humano em etapas distintas, mas que precisamos também olhar para o trabalho que os outros fazem e não ficarmos meio que ilhados, às vezes, só naquele trabalho que a gente faz, né? Então, nessa direção, nós sabemos que a fenomenologia ela é um tema básico para o desenvolvimento da própria proposição de Rudolf Steiner de um cultivo e um aprofundamento da ciência para o espírito. E muitas vezes, outro dia, conversando com outro querido colega que vai estar com a gente no 2º semestre, em um desses encontros, que é o Marco Antônio Clímaco,
ele fez um comentário muito interessante, assim, a fenomenologia, hoje em dia, já é algo que todo mundo, de alguma maneira, já ouviu falar. Todo mundo que tem o contato com a pedagogia Waldorf ou com qualquer área de atuação de vínculo antroposófico. Mas até que ponto as pessoas, de fato, olham para a fenomenologia ou lidam com ela de uma forma profunda e vivificada, ou como uma ferramenta metodológica, quase que meio uma ferramenta não viva, isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. E hoje a gente vai tocar nisso, vai começar a tocar nesse aspecto de diversas maneiras. Eu daqui a pouquinho vou compartilhar com vocês uma apresentação, porque isso nos ajuda no tempo que não é muito grande que a gente tem para nos conduzir, mas com essa fala, eu já, de certa maneira, quero contar para vocês por que a gente escolheu começar esses 2 primeiros encontros, que serão mensais, né? Uma vez por mês, tirando os meses de férias e recesso, haverá encontros voltados para esse preparo. Por que a gente quis começar com esse livrinho chamado A Alegria em Observar? Esse livro a gente não encontra nem na editora antroposófica, ele é uma publicação da Federação, né, uma publicação do Grupo de Ciências, e ele é fruto de um seminário do Grupo de Ciências, de um curso que aconteceu em 2020 e pouco, não lembro mais o ano, não, 2010 e alguma coisa, 16, 17, por ali, em Florianópolis, onde o congresso vai ser, e naquele encontro, acho que foi a 3ª vez que o Walter Bosso veio ao Brasil, ele falou muito sobre o olhar sobre o jovem, falou sobre as qualidades planetárias e tudo mais, mas ele também desenvolveu o tema relacionado como olhar para a história da evolução do planeta e das espécies. Ele abordou isso bastante. E a partir da abordagem que ele trouxe, nós pedimos que ele transformasse isso num livro. Então, esse livrinho escrito por esse professor holandês, né? É claro que ele escreveu em alemão, mas ele é publicado só em português, né? Então, é uma coisa muito inédita e muito bonita. E ele já vai abordar aqui algo que está por base da proposta do Congresso, que é observar a fenomenologia como uma capacidade de se observar o mundo de uma forma viva e de uma forma alegre. Você quer complementar alguma coisa, João? Não, Cá, pode seguir. Tá bom. Então, vou começar aqui a compartilhar, dando as boas-vindas para quem chegou depois das nossas últimas boas-vindas. Eu estou também, preciso dizer para vocês, muito feliz de a gente estar se encontrando hoje. Pronto, chegou, né? Vocês estão vendo agora. Beleza, João, obrigada. Então, eu já queria agradecer de antemão essa parceria com a federação, né, entre a seção pedagógica e a federação, que pensou que está pensando, né, e gestando o congresso e pensou nesses encontros preparatórios. Alegria em observar. Esse cartaz foi a Andréa Munhoz que fez, também um agradecimento bem especial. E esses pezinhos, eles indicam que as pegadas começam lá na primeira infância e vão caminhando como mostras de como que a transformação no percurso vai acontecendo. Mas isso é conversa para outro dia. Aqui estamos eu e o João, né, com nossos currículos, que vocês já viram. Gente, e
fotografia que está meio, sei lá, escandalosa aí no fundo. Eu de manhã, quando eu acordo, essa é a minha vista aqui da minha janela. Então eu queria dividir com vocês, para vocês verem como é bacana ver o sol nascer de manhã cedo, se a gente tem a oportunidade de fazer isso. Eu tirei essa fotografia. Bem, por que fenomenologia? A gente precisa compreender que em nós habitam hábitos, né? E eu não sei se todo mundo já tinha parado para pensar nessa palavra hábito, que também parece muito com a palavra habitat e habitar. O que nos habita? Que hábitos são esses que nos habitam? São inúmeros. E a gente fala na escola, principalmente na educação infantil e mais ainda no ensino fundamental, da importância de desenvolver hábitos. Hábitos saudáveis, hábitos de saúde, hábitos de alimentação, hábitos de ritmo, né, etc. e tal. Mas um dos palestrantes que estará conosco no congresso, que é o Craig Holdridge, tem algumas coisas dele traduzidas para o português, um livro muito especial chamado Pensamento Vivo. Ele acabou de publicar um artigo onde ele fala que considerar que hábitos fundamentais e suposições, também em todos nós, estão por detrás da ideia de inteligência que nós temos. Né? E é uma coisa meio diferente a gente pensar, puxa, então a maneira que eu penso, aquilo que eu compreendo como inteligência, como capacidade de compreender o mundo, isso também está baseado em hábitos fundamentais e suposições relacionados ao conhecimento, as formas de me relacionar com o mundo e construir conhecimento. O Boss, ele vai falar muito disso, de que a vida tem uma natureza relacional. E quando a gente fala de relação, a gente está falando de observação do mundo, que é o ponto de partida para essa relação. O Boss, ele vai meio que definir que o observar é estabelecer relações concretas com a natureza e com o ser que ali se encontra. Vamos lembrar que quando a gente fala de natureza, eu não estou falando aqui da Floresta da Tijuca ou do quintal que tem na sua casa, eu estou falando de tudo que está ao nosso redor, né? Se a gente pergunta para as pessoas, eu vou até ampliar aqui vocês, eu vou fazer uma pergunta para vocês e a resposta é um gesto, tá? Vocês vão apontar com o dedo, a resposta é apontar com o dedo para alguma coisa. Eu queria pedir que vocês apontassem imediatamente na hora que eu fizer a pergunta. Então, prepara o dedo para apontar. Atenção, preparação. E aponta onde está a natureza. Rápido. Olha só, né? Muita gente aponta assim, né? Tá lá. Mas ela tá aqui e ela tá aqui. Tudo isso junto é natureza. Um amigo artista baiano que vive em Brasília há muitas décadas, ele fala: que negócio é esse de falar de meio ambiente? A gente tem que falar do inteiro ambiente, né? Então, esse hábito intelectivo de conhecer tem muitas coisas que a gente precisa constantemente estar revisitando. Então, observar e estabelecer relações concretas com a natureza e com o ser que ali se encontra. Esse é o livro, A Alegria em Observar. Queremos recomendar fortemente que vocês leiam. É um livro fininho, são 4 capítulos. Os capítulos são O Homem e Sua Relação com o Mundo, A Alegria do Observar, Contemplação de uma Imagem, e ainda sobre Franz Marc, porque antes, né, aqui já na capa do livro, a gente tem uma pintura de cavalos que ele comenta, e é um livro muito gostoso de ler, muito tranquilo de ler, e nos emociona muito. Então, a minha intenção hoje aqui, junto com o João, é falar um pouquinho, apresentar um pouquinho dessa obra, trazendo também umas proposições de vivências, porque a ideia desses encontros é que a gente possa colocar a mão na massa, fazer um pouquinho de prática dessa relação com o mundo, de observação, que é o que, para nós, a fenomenologia aponta.
Hoje nós vamos tratar principalmente do capítulo 1 e do capítulo 2. Então, vocês estão convidados a ler o livro, 4 capítulos deliciosos de ler, e a única possibilidade que eu conheço de comprar esse livro é entrando em contato com a federação. O capítulo 1 está dividido em o homem, sua relação com o mundo, a amoreira preta, percepção e pensar, observação de uma planta, crer, pensar e perceber. E depois o João vai falar um pouquinho do capítulo 2, a alegria em observar, Goethe, os universais, um rápido olhar na pedagogia, felicidade na observação, a natureza com vida, feedback e retroalimentação. E agora, olha que querido, esse é o Walter Boss. Nós convidamos o Walter Boss para estar com a gente o ano que vem, mas o Walter Boss já tem 70 e poucos anos e ele falou, Carla, me deixa aqui escrevendo os meus livros, que eu preciso fazer isso antes de ir embora, né? Observando os pássaros, como o João falou, ele é um biólogo impressionante, um antropósofo de muita profundidade e um apaixonado pelo estudo das plantas e dos pássaros, né? É esse é o querido Walter Boss. Pois bem, aqui. O Boss vai falar nessa primeira parte do livro, nossa, não estou conseguindo deixar, do homem e sua relação com o mundo. E aí ele vai falar da união do eu e do não eu, a união do humano com a paisagem, e como que a partir disso eu consigo formar em mim a percepção de uma existência. Ele vai descrever isso, ele vai falar sobre isso. E a partir do momento em que essa existência se forma na união do eu e do não eu, do humano com a paisagem, eu pensei em você quando eu olhei isso aqui. Só a partir daí é que se forma o conhecimento. E quantas vezes a gente não tem a impressão de que primeiro a gente pensa as coisas e depois a gente vai estabelecer relações? Pelo contrário, o conhecimento ele é fruto desse relacionamento que depende de um contato, de um encontro que vai promover a sensação de existência, a vivência de existência, e só a partir disso o conhecimento vai se formar. Eu poderia dizer também que quando a gente encontra a natureza, e aí eu queria convidar vocês para, em 30 segundos, vocês se lembrarem de algum momento que você encontrou alguma coisa na sua vivência com a natureza, e agora eu vou falar da natureza selvagem, da natureza natural das selvas ou do nascer do sol, alguma coisa que te provocou uma forte impressão. Pode ser um dia que você viu o sol nascer, pode ser um dia em que você viu uma criança nascer. Pode ser um dia em que você entrou numa floresta e você teve uma sensação de grandiosidade, ou numa noite, num lugar privilegiado, sem iluminação artificial, que você pôde ver o céu com muitas, muitas estrelas. A minha filha caçula uma vez falou num céu desse, mãe, você tem tantas estrelas, elas parecem tão perto, parece que eu posso pegar uma e comer. Ela é taurina. Bom, então tenta lembrar de algum momento desse. E tenta lembrar o impacto que isso causou na sua alma. E certamente acompanhou imediatamente esse encontro uma sensação de encantamento. E dessa sensação de encantamento surge um impulso de interesse. E do impulso de interesse surge uma vontade de buscar, de colocar-se em movimento. Encontros com a natureza, em princípio, nos deixam muito estáticos num primeiro momento, estáticos e em êxtase. Mas quando a gente, de fato, se entrega para esse encontro, vem uma vontade de ir em busca de algo, mesmo que ela seja, em princípio, meio inconsciente. E isso é um processo volitivo.
Aí se trata de um processo volitivo que pode ir se desenvolvendo na direção de um conhecimento que vai se constituir. O Bosso vai dizer que quando a gente se insere no mundo, né, inserir-se no mundo significa que eu me dou ao mundo, eu me entrego ao mundo. E em troca, eu sou acolhido pelo mundo. Eu posso me sentir nesse acolhimento. Eu queria que vocês observassem agora um pouquinho esse quadro. É um pintor holandês do século XIX. Esse quadro, nesse encontro em Florianópolis, o Walter Bosso trouxe para nós e pediu que nós contemplássemos esse quadro durante alguns minutos. Muitos de vocês certamente já fizeram essa atividade de contemplação de obras de arte. Então, e ele trouxe junto algumas perguntas, elas estão no livro. Do que você sente falta nessa paisagem? Pensa um pouquinho sobre isso, se quiser anota. O que chama a sua atenção nessa paisagem? Que tipo de ser humano pode ser esse que nessa paisagem está, que ali mora, que ali vive? Que tipo de consciência ele tem? Como está ele em relação ao entorno? E é claro que o ideal agora seria que nós nos dividíssemos aqui nos breakout rooms para que vocês todos pudessem falar um pouquinho de como vocês responderam a essas perguntas. Mas a gente tem tempo para que algumas pessoas abram livremente o seu microfone e, de maneira bem breve, se quiserem, compartilhem um pouquinho que respostas que você encontrou a essas perguntas. Fiquem à vontade. Carla, Daisy. eu senti falta de casas e de árvores. É interessante, né, Daisy? Porque é uma paisagem holandesa. Eu E não para um conheço. brasileiro. Eu senti falta disso. Uhum. O que me chamou mais atenção foi essa veia que fez aí no chão quando a carruagem passou, né? A profundidade dessa veia no chão. Eu achei esse ser humano totalmente integrado ao cenário. Eu acho que ele tem um tipo de consciência bem presente, bem integrada ao que ele está vivendo no momento. E eu acho que eu esqueci alguma outra pergunta. Eu A talvez não tenha. relação dele com o entorno, você falou disso. Sim, que mais? É isso, é isso.
Então É tá, isso. então é isso. Muito obrigada, Deise. Vamos lá, gente. Faz igual os alunos do ano. Eu quero falar, eu quero falar. Ana Madeira. Eu senti falta de luz e sombra e o brilho da luz, principalmente, né? Uhum. E a falta das árvores que estariam, então, fazendo as sombras. Eu achei esse ser humano numa atitude que me parece que é cotidiana, não é uma atitude de uma pessoa que está fazendo uma coisa pela primeira vez. Parece que ele está calmo, apesar de ele estar de costas, né? A gente não está vendo uma face, mas esse movimento, essa imagem estática, né? Me pareceu uma coisa que faz parte, que realmente ele está integrado a essa atitude, faz isso com frequência, faz com normalidade. Essa foi a minha Legal. opinião. Muito bom. Super obrigada. Para mim, é uma paisagem de passagem e não de ficagem. Hum, Carla, mas, querida, sim, Maria eu, Eugênia. Obrigada, eu, Pedro. o que me chama a atenção nessa paisagem é a falta de árvores e de um animal, um cachorrinho atrás da carroça. Ou deitado na carroça, alguma coisa. Foi o primeiro que eu falei, falta o cachorrinho, né? A, a trilha por onde ele anda, o rastro que a carroça deixa, também é um ponto central para mim, que conduz a carroça. Então, a esse centro, né? E a figura do ser humano, ao aproximar, você vê que é uma criança, né? Se eu não me engano. E ele está entregue totalmente ao ambiente, assim com o seu olhar. Não está de costas, mas está de lado, olhando o que está do lado, né? Uhum. Isso me chamou a atenção também. Que interessante, Maria Eugênia. Porque é uma passagem, mas no que, juntando o que todo mundo está falando, é uma passagem, né? Mas é uma passagem cotidiana, talvez, né? E Uhum. aqui no fundinho a gente vislumbra uma vila, tá vendo? É. Né? Quem está no celular não deve conseguir ver bem, talvez quem está no computador vê um pouquinho melhor. Eu nem sei o tamanho exato dessa pintura. Quem mais gostaria, gente? Muito obrigada, que coisas legais que vocês estão falando. Eu gostaria de colocar também. Eu achei interessante que não parece que a carroça é tão pesada que deixa esse sulco tão profundo, né, na terra e não aparece as pegadas do cavalo. Fiquei pensando, então o cavalo é leve em relação à carroça, deve ser uma coisa muito pesada. E parece que passou já mais vezes aí, porque tem outros sulcos, né, que não estão dirigidos, não estão sendo feitos agora por essas rodas também. Carla, eu acho que você deixou um risco amarelo em cima dessa pintura, você tem que fazer um Ctrl Z aí. Tá bom. Era isso. Obrigada. Obrigada, querida. Cida. Eu observei que não aparecem, não aparecem as pernas, né, do menino que está conduzindo a carroça e do cavalo, só aparece praticamente as pernas, né? Só dá para ver a pontinha da orelha, talvez, né? Então parece que eles estão tão integrados, né? Que o menino, como que a perna dele, nesse momento, são as pernas do cavalo, né? Em movimento. Ótimo. Muito legal. Dulce. Obrigada, Cida. Eu achei interessante que parece que no fundo tem uma cidade, né? Lá no fundo tem uma cidade. E Uhum. a imagem do lado direito parece que é uma outra trilha. Então parece que o peso da carroça, mesmo que o cavalo não esteja deixando passos, assim, marcas, ele está buscando um caminho, né? Que a gente ainda não sabe se ele vai para esse lado esquerdo, que é uma cidade, parece que lá no fundo,
ou se vai avançar pelo lado direito, que tem ainda uma montanha aí, um elevado. E Na Holanda é uma alta montanha. passivamente parece que ele está caminhando, né? E buscando, buscando a sua jornada. Ótimo, muito obrigada, Dulce. Juliana? Eu observei assim que é um terreno que convida ao trabalho, que é um espaço que dá uma sensação de tanto pode ser feito nesse espaço, né? A sensação de reflorestar, de permacultura, biodinâmica, né? E que as duas personagens, o homem, que eu imagino que seja um homem, e o cavalo, estão de costas, né? Para o pintor, né? Ou para o observador, né? E também que o caminho, como a colega falou anterior, não é tão definido, né? Aqui está tão forte o caminho aqui antes, né? Da carroça, mas depois ele é um caminho mais frágil, assim, não tão claro. Não tão marcado, né? Obrigada, Juliana. Obrigada. Eu tinha visto mais alguém de mão levantada, mas vamos seguir adiante, tá bom? Porque eu não estou vendo. Ou tinha alguém mais de mão levantada que gostaria ainda de falar? Ok. Na fala de todos, né, vem essa sensação de familiaridade. E o Bosco, quando falou depois desse quadro também, coletando a visão dos participantes, ele falou: nós vemos que aqui essa paisagem ela tem uma relação em várias coisas, nas cores, nos gestos, nos traços, tem uma conotação de um prolongamento do próprio corpo dessa pessoa que aí está. Ele está diante desse mundo não como um estranho, mas como um companheiro, né? Como algo que faz parte do cotidiano dele, da vivência dele, né? Eu falei meio em cima de alguém. Na Holanda, gente, essa pequena colina é algo muito, muito alto, né? A gente vê assim uma coisinha de 30 centímetros de altura, achando que é um quebra-mola, e eles falam: isso, você está vendo? Aí você fica quieto, né? E eles falam: é um dique. Eles falam: ah, tá bom. O ponto mais alto da Holanda tem 300 metros de altitude só, lá para o norte da Holanda. Então, esse prolongamento da própria pessoalidade, essa relação estabelecida pelo convívio, pela convivência. Você falou, Juliana, de uma paisagem que convida ao trabalho, né? Que convida a essa relação de algo que é feito ali. Então, essa percepção de mundo que a gente tem hoje também veio na fala de várias pessoas, algo permacultural. A gente fica pensando das coisas que fazem parte do nosso tempo, mas no século XIX, gente, isso nem se pensava. Ninguém ia olhar para uma paisagem como essa e falar: nossa, que paisagem devastada. Ia falar assim: nossa, que paisagem produtiva, né? Pelo contrário. E então essa percepção ali era bem distinta da nossa na atualidade. E esse comentário que o Bosco vai fazer de que essa mudança de percepção da nossa relação com o mundo ao nosso redor, como que ela começa a se transformar ali no Renascimento, né? Lá no comecinho do século XVI, onde a humanidade inaugura um tempo de mudanças drásticas de lugar. As pessoas que ficavam sempre naquele mesmo lugar, do início da vida até a sua morte, convivendo com aquela mesma paisagem, as mesmas pessoas, os mesmos seres, de repente se inaugura uma época de mudança de lugar drástica, de novas e inéditas paisagens, uma época de migrações bem grandes, pessoas que vão viver muito longe das suas terras de origem. Começa também essa relação de colonização de uma forma inédita ao que acontecia antes, de exploração do mundo, que também se inaugura ali, depois do finzinho da Idade Média, né? E ele nos convida a refletirmos como que é esse nosso encontro com o mundo de hoje. Como é
o meu encontro com o mundo de hoje quando a gente põe isso ao lado do encontro que as pessoas tinham com o mundo naquela época ali do século XIX, ou mesmo com as pessoas do século XV. Será que nós hoje nos tornamos estranhos na relação com a natureza ao nosso redor? Será que nós nos tornamos inimigos da natureza? Será que, de fato, essa é a nossa realidade? Eu tenho certeza que a grande maioria de nós aqui responderia que não, né? Mas é algo que a gente hoje em dia precisa continuamente se perguntar, todos os dias, né? A gente também pode se perguntar como é que pode surgir em mim um vínculo novo com o mundo, sem abrir mão da liberdade, que é algo cada vez mais tão caro e importante e vital para cada um de nós. Deixa eu seguir aqui agora, frente um pouquinho. Então, tá 1989, mas é 1889, gente, me desculpe. Agora, por favor, essa frutinha ela é muito conhecida dos brasileiros. Essa amora. E nesse subcapítulo da amora, o Bosco fala assim: caminhando certa vez por um bosque, passei ao lado de uma amoreira preta. De alguma maneira, aconteceu que eu parei e observei. Tinha pequenas frutas escuras, quase pretas, e cada fruto é propriamente composto de frutas pequenas. É uma fruta composta. O arbusto tinha também frutas que não estavam amadurecidas. Ainda eram vermelhas, e tinha outras ainda pequenas, que nem eram vermelhas ainda, mas verdes. Tinha, pois, frutas verdes, frutas vermelhas, frutas pretas. Os frutos verdes estavam duros ao tocar. Deve então ser dito que esta cor verde está associada aqui à qualidade da dureza. Cores têm qualidade. Há um verde tenro, um verde intenso, mas também um verde duro, e esse estava ali. Consistência e cor tinham o mesmo caráter. E a qualidade do vermelho, o vermelho da fruta da amoreira, não era brilhante, era um vermelho sério. Logo mais vinha o preto, com um certo peso. Lá estava eu observando as plantas. Fiz essa comparação e senti essas qualidades das cores. Essa fotografia é bonita, mas todo mundo aqui deve lembrar de um dia que parou na frente de um pé de amora e ficou lá colhendo, olhando, sentindo a textura das folhas meio áspera, ou tentando pegar a amora e sentindo ela meio que sendo esmigalhada, seu dedo fica lá já meio pretinho, meio arroxeado. E o Bosco continua. Lá estava eu observando as plantas. Fiz essa comparação e senti essas qualidades das cores. E fiquei feliz. Não externamente feliz, mas um simples estar feliz com um sorriso. Não um sorriso com os lábios, mas com o coração. E nesta feliz satisfação surgiu o sentimento seguinte: eu não estou aqui só. Tem algo mais, quase uma pessoa, como se toda a situação se tornasse personificada. Isso não costuma considerar-se como uma grande iluminação. É uma vivência que podemos encontrar no dia a dia, mas que frequentemente não é percebido. Sentimos o dentro e o fora ligados. O mundo externo e o mundo interno se pertencendo mutuamente, dialogando entre si. E esta interação foi como se eu fosse presenteado. Porém, eu também posso dar algo. A saber, que eu posso dar minha atenção e meus pensamentos. Isso é estar ligado. É assim que se alcança
um novo contato com o mundo a partir da percepção. E eu fiquei refletindo sobre esse trecho do texto e eu fiz meio que um diagraminha, né? Minha origem na arquitetura sempre me leva para fazer uns diagraminhas assim. Eu observo o mundo. Eu fico feliz se eu me entrego a essa percepção do mundo. Me vem esse sentimento. E se isso vindo, eu me sinto não só, mas acompanhado. Eu reconheço ser, presença de ser ali. E aqui se estabelece meio que um gesto de eureka, um gesto que se descobre de que é possível um diálogo. E agora eu começo a participar desse diálogo e percebo que eu também posso dar algo para aquele lugar, para aquele ser que chegou até mim, pela minha percepção. E isso é dar minha atenção e pensamentos. E eu posso, a partir disso, continuamente, e a cada momento que isso ocorre, estabelecer um novo contato com o mundo. Não é interessante pensar nesse caminho de observar um fenômeno? E aí eu não resisti de colocar essa figurinha aqui. O Walter Boss, no Brasil, ele falava assim, no meio da Mata Atlântica, é muito verde, eu não sei como é que vocês suportam tanto verde, da vivência dele, das paisagens holandesas, né? E aqui está ele nesse estado de admiração, de transbordamento de tanta vegetação ao seu redor, de encantamento e de estabelecer diálogos. E ele conduz esses diálogos de uma maneira, assim, primorosa. Pensar sobre algo não substitui a percepção. No finzinho desse capítulo, o Bosso vai falar que na Idade Média, né, o contato com a verdade, e eu sei que essa é uma palavra que tem que ser tratada com cuidado hoje em dia, era feito de duas maneiras, pela fé ou pelo pensamento. Então, essa verdade podia ser alcançada pela condução religiosa ou pelo exercício do pensamento. E a observação era relegada a um segundo plano bem distante. Se a gente pensa em pinturas medievais, a gente percebe isso. As proporções humanas, a proporção de figura e fundo, não são proporções aquelas que nós vemos na natureza, no mundo ao nosso redor, na paisagem urbana, são proporções que vêm de outro lugar, de outra maneira de se relacionar com o mundo. E ele então comenta essa situação ligada ao cristianismo. O cristianismo, ele diz, não é um dogma. E quem entende o cristianismo como um dogma está equivocado. O que o cristianismo apresenta? E aqui eu não estou falando de nenhuma religião. Eu estou falando desse evento cósmico que acontece na Terra e que na antroposofia é considerado como esse momento histórico que inaugura possibilidades, inaugura uma nova forma do homem se relacionar com o mundo. E o Bosso faz esse convite. A característica do cristianismo é entender que a divindade se fez homem.
encarnado, em carne e osso, se fez um assunto de observação. O cristianismo, ele coloca a observação num outro patamar. Aquilo que é o não sensível, como isso aparece na roupagem sensível. Eu achei isso tão especial, gente. Olhar para um desses pilares da antroposofia, a partir dessa compreensão, o Cristo inaugura de uma maneira bela e saudável e respeitosa o que nós hoje podemos trilhar como caminho de conhecimento, que é nos relacionarmos com o mundo a partir do encontro e chegarmos a partir do aprofundamento dessa relação, chegarmos à possibilidade do conhecimento. Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz: era um Deus e esse Deus viveu na forma humana. Vocês já tinham pensado que quando falamos da fenomenologia, do goetheanismo, né, do fenomênico, nós estamos falando de uma qualidade que o evento crístico inaugurou como possibilidade da nossa relação com o mundo onde nós estamos? E essa compreensão é a possibilidade de sanar o mundo observável. Queridos, essa era a trajetória que eu queria percorrer com vocês a partir do meu mergulho desse primeiro capítulo do livro do Walter Boss. Eu agora, então, passo a peteca para o querido João. Obrigada, João. Obrigada pela atenção. Obrigado a você, Carla. Boa noite para quem chegou depois. Eu vou, então, trabalhar agora, depois com vocês, explorar esse segundo capítulo, então, que ele traz essa questão da alegria. E, para tanto, eu queria contar para vocês que, como biólogo, eu tive os mais distintos professores na universidade. Eu imagino que vocês também, quem cursou a universidade, né? Eu tinha desde o professor que estava ali para cumprir obrigação e claramente não estava muito interessado em lecionar. Em geral, eles pareciam, inclusive, pouco interessados com a vida, na vida, pouco entusiasmados, pouco empolgados. Mas eu também tive alguns professores que eram o oposto disso. E pode parecer pouco, né? Quando a gente pensa nos professores universitários, a gente se lembra disso, mas essa alegria é algo muito significativo. Eu tive um professor que ele era um historiador natural, chamado Brown, já falecido. Ele já era um senhor com 80 anos na época da graduação, e ele era aquele naturalista que usava roupa cinza ou marrom e andava com o pulsar, que é aquela redinha de pegar borboletas. Ele andava pela mata, olhando, observando tudo, e com aquela redinha dele, ele pegava a borboleta, a gente chegava perto dele, e ele tirava de dentro da rede, com todo cuidado, porque ela é muito sensível, e mostrava para a gente, contava daquela borboleta, falava da vida dela. E ele era uma pessoa muito alegre. Era uma delícia estar do lado dele. Ele sempre estava fascinado pela natureza em volta dele. Acontece que uma vez, numa viagem, uma excursão que a gente fez da faculdade, num fim de dia a gente estava na praia e eu estava de frente para o mar, olhando o mar, e uma colega do meu lado, e a gente estava observando lá no fundo, no oceano, assim, tinha umas nuvens se formando. E, de repente, esse professor, o Brown, se posiciona do nosso lado, fica olhando assim fixamente para aquelas nuvens lá no fundo. Então ele diz, olha, ele se vira para a gente e fala, daqui a pouco vai começar a ventar, mas vai começar a ventar muito. E quando começar a ventar muito, vocês se abaixem, façam uma bolinha com o corpo e rolem para um lugar protegido. Virou as costas e saiu de cena. E eu e essa amiga, a gente se olhou e, assim, acho que foi impossível, era uma cena insólita. Mas poucos minutos depois, começou uma ventania absurda que a gente não tinha vivenciado ali. A gente não conseguia ficar de pé e todo o resto da turma do lado. A gente se abaixou, como ele orientou, em bolinha, saiu rolando para um lugar protegido, e o resto da turma da faculdade que estava lá também
se debruçou, se abaixou e também se protegeu num canto. O que o Brown via que eu não via? Nós dois olhávamos para a mesma paisagem, para as nuvens lá no fundo, e ele via algo que eu não estava vendo. Ele mantinha esse olhar atento, essa alegria, por todo canto que ele ia. O Boas fala no livro, logo no começo desse segundo capítulo, sobre como o Goethe, aos 37 anos, ele já era muito famoso. Ele já era quase uma instituição alemã. Ele recebia cartas, recebia visitas. E com essa idade, num certo momento, ele decide viajar para a Itália, praticamente em segredo. Ele precisava sair em segredo para conseguir vivenciar o que ele procurava ali na Itália. E aí chega um momento que ele relata em cartas que ele manda, em 1786, que ele diz assim: gostaria de fazer com que meus olhos se tornassem luminosos, puros e claros, e olhar as coisas como são e evitar qualquer arrogância e presunção. Aqui no sossego, isso me torna muito feliz. E a gente vai voltar para essa fala dele logo mais, porque eu queria contar também de uma outra pessoa muito importante na biologia, que é o Charles Darwin. O Charles Darwin, ele é muito conhecido na fase da vida dele em que ele se tornou cientista, em que ele publicou seus trabalhos, mas a gente fala muito pouco da infância e da velhice na vida do Darwin. Uma primeira coisa interessante da infância dele é que ele era um exímio coletor e observador da natureza. Ele tinha coleção de conchas, de rochas, de esqueletos de animais. Ele adorava caminhar perto da casa dele, onde ele morava na Inglaterra, e colecionar esse tipo de coisas. Fósseis, ele tinha alguns fósseis também. Ele não foi um aluno bom na escola. O pai dele, que era um médico bastante conceituado e famoso, exigia que ele se tornasse médico a princípio. Ele começou a estudar medicina, mas não se deu nada bem com as cirurgias, ele deixou a universidade. O pai dele, então, pressionou para que ele fosse para Cambridge estudar teologia, mas, apesar de ele ter cursado até o fim, o que ele se interessava mesmo era por botânica e por ciências naturais. Por isso que ele foi convidado para fazer a famosa viagem a bordo do Beagle ao longo do mundo, como um coletor, como um naturalista naquele barco. E essa parte da história a gente conhece, né? Mas acontece que, com o passar do tempo, ele passou a ser mais um pensador teórico da natureza. Ele refletia sobre os dados obtidos, mas ele se tornou cada vez mais recluso, focado em casa no seu trabalho. Na autobiografia dele, já com 67 anos, ele reflete como, ao longo do tempo, a mente dele se transformou. E agora, nas palavras dele, né, com a forma como ele conseguiu interpretar isso, ele diz que, com o passar do tempo, ele foi resultando na perda do apreço pela arte, pela poesia e pela música. Ele observa como a mente dele se torna uma máquina de extrair leis gerais de grandes fatos da natureza, levando o cérebro dele a parar de gostar do que ele chama de senso estético superior. Então, olha que interessante, ele diz no fim da vida dele que ele se torna menos feliz e que, inclusive, o caráter moral dele pode estar abalado pelo fato dele não se vincular mais à poesia e à música. Ele conta como na juventude ele amava música e poesia e que no fim da vida isso lhe dava desgosto. Ele diz que se ele pudesse viver de novo, ele estabeleceria o hábito de ler poesia e ouvir música pelo menos uma vez na semana. Então a gente tem uma pessoa que viveu de forma integrada, entregue à natureza como uma criança coletora, que viajou o mundo e que depois se separou da natureza e em recluso pensou sobre ela sem que o fenômeno agora se lhe apresentasse. E ele relata como isso fez com que ele se tornasse uma pessoa menos feliz. Um exemplo contrário, a gente pode pensar, é do Sebastião Salgado, que faleceu agora há poucos dias, né? Sebastião Salgado, como vocês devem saber bem, ele mergulhou profundamente em zonas de conflito, em lugares onde o trabalho era explorado, e ele conta na biografia dele que a alma dele ficou doente. Chegou um momento que ele não queria mais ser fotógrafo, ele não dava mais conta de ver tudo que ele viu. E se vocês sabem da biografia dele, a família dele tinha uma propriedade rural e que tinha sido desmatada com o passar das décadas. E ele voltou para essa propriedade onde ele plantou mais de 1 milhão de árvores. E agora os animais voltaram, as nascentes que estavam secas voltaram também. E ele conta como essa relação com a natureza, com o ambiente em volta dele,
tudo isso fez com que a sua alma voltasse a ter cor. O Goethe também falou dessa viagem à Itália, como ele tinha rugas na alma, e que a observação alisou as suas rugas. Olha que interessante, né? O Boas fala, então, em seguida, que na observação nós encontramos o espírito, e é o espírito que pode nos curar. Seja Darwin, seja Sebastião Salgado, ou seja o Goethe, né? Ele fala também como um primeiro olhar, ele pode colocar para a gente, assim, pode parecer que o mundo e os nossos pensamentos são realidades distintas e separadas. Ele diz, e a gente vai explorar isso, né? Isso mesmo, Ana, esse documentário Sal da Terra maravilhoso. Ele diz como um pensamento no mundo cria uma planta. Como em nós, o pensamento cria uma imagem interna da planta. Talvez isso nos crie essa ilusão inicial de separação, né? Nós somos menos criativos que o mundo cria a planta. Mas não por isso nós estamos desconectados do pensamento do mundo. E para isso eu queria explorar uma imagem com vocês. Vou compartilhar também uma coisinha. Apertei coisa errada. Só confirma para mim se apareceu. Ah, apareceu, né? Sim, chegou. Maravilha. A gente tem aqui na nossa frente a imagem do maior animal terrestre que existe no nosso planeta. Ele pode chegar a 4 metros de altura, quase 7 toneladas de peso. E uma característica bem curiosa dos elefantes é que ele nunca para de crescer. A maioria esmagadora dos animais, eles crescem até um certo ponto e para. Os elefantes não, eles têm um crescimento que não acaba nunca ao longo da vida dele. O mais velho elefante, maior ele vai ser. E esse animal, apesar desse tamanho todo, ele consegue correr até 23 quilômetros por hora. E diferente de outros animais que correm, se a gente pensar no cachorro, ou um animal como um guepardo que está aí perto dele, ou um leão, quando esses animais correm, se você vê uma filmagem desse animal correndo, ou se você tem o privilégio de vê-lo se movimentando, você vê como as patas desse animal, boa parte do tempo, não estão encostando, as patas não estão encostando no chão. Então ele dá um impulso e está no ar boa parte do tempo. O elefante não faz isso. O elefante, mesmo correndo a 23 km por hora, ele sempre tem uma pata apoiada no chão. Além disso, esse animal enorme, com esse peso, imagina, quase 7 toneladas, ele não consegue pular. Então ele é um animal que está muito ligado ao chão. E se a gente olha para o crânio desse animal, ele também nos chama atenção, porque ele é muito pesado. Eu queria que a gente olhasse um pouquinho para a forma desse crânio agora. Algumas coisas nos chamam a atenção, né? A gente olha para ele e já se pergunta, onde é o olho desse animal? O que é esse grande buraco aí no meio? O que a gente está vendo aqui? E aí, dá para imaginar encontrar um esqueleto desse e pensar que a gente está se deparando com um ciclope, né? Ou com um animal com um grande olho no meio. Mas esse grande buraco que a gente vê aqui no meio enorme é a cavidade nasal. Agora, no elefante tem algo bastante curioso e transformado, porque o buraco dos olhos, o espaço dos olhos, vocês conseguem ver com o meu cursor aqui? Eles são abaixo da entrada da cavidade nasal. E quando a gente se depara com um crânio como esse, se você tentar levantá-lo, você vai ter na sua mão... Ó, arrasou, Carla. Você que fez isso? Muito obrigado. Oi. Você iria se deparar com um crânio que pesa mais de 100 quilos. Esse crânio pode chegar, essa parte de cima do crânio pode chegar a 120 quilos. Quando a gente olha a parte de baixo, só a mandíbula desse elefante, ela pode pesar 50 quilos. Foi eu que tirei essa foto, eu tentei levantar essa mandíbula, e é absurdamente pesado, é como se eu estivesse levantando um saco de cimento. Ela é muito densa. E tem uma coisa que chama atenção, né? E é esse buraco aqui que ela tem na frente. Parece que ela tem algo que escorreu de dentro da mandíbula, assim, tá caindo ali. E o elefante, então, ao longo do seu dia, ele consegue agora colocar nesse espaço aqui
sua tromba. Se a gente olhar para um desenho do crânio do elefante, a gente teria algo parecido com isso. E como eu falei para vocês, o elefante nunca para de crescer, incluindo as suas presas. Cada presa de elefante pode chegar a pesar 50 quilos. Ele pode ter 200 quilos de presa no seu crânio. E essas presas, elas adentram uma grande parte do crânio. E dá para a gente ver isso, né, no crânio, quando a gente olha essa imagem aqui, a gente vê esse espaço aqui onde a presa estaria dentro do crânio, aqui embaixo da narina, da cavidade nasal. Opa. Isso, obrigado, cara. Essa região aí. Então, a gente olha por dentro do crânio e vê aqui o número 2, o espaço onde está o cérebro desse elefante. A parte 1 aqui, onde tem um crânio, mas cheio de cavidades cheias de ar. Então, a gente tem, nesse animal, 7 toneladas, 150 quilos de crânio com mandíbula, mais 100 quilos de presa. A tromba desse animal, desculpa, quando a gente olha de frente, a gente se depara com isso quando o elefante abre a boca. Dá para ver aquele lugarzinho aqui na mandíbula, onde a língua está e onde a tromba consegue chegar. E se a gente olha a parte de cima da boca, tem uma coisa que chama a nossa atenção, né? A gente não encontra um lábio superior. A gente encontra um lábio inferior, com a língua, a gente vê os dentes lá. Mas no elefante, o lábio superior dele, junto com esse espacinho aqui embaixo da narina, eles se fundem e agora tudo isso cresce junto. E quando a gente olha, então, para a tromba de um elefante, a gente está olhando para esse lábio superior junto com esse nariz que foi crescendo. Então, a gente tem na nossa frente um animal extremamente forte, pesado. Essa tromba dele consegue levantar 250 quilos de peso. Imagina, facilmente levantaria uma pessoa. Só que isso tudo que eu estou contando para vocês, isso tudo é parte do que é o elefante. Porque o elefante tem uma tromba extremamente hábil. Ele consegue, com essa tromba dele, fazer carinho em uma pessoa. Ele consegue se aproximar com essa tromba que levanta 250 quilos. Ele consegue pegar coisas tão pequenas no chão como um grão de arroz. É possível que ele pegue um grão de arroz com a ponta dessa tromba. O Craig Holdridge, que a Carla já citou há pouco tempo atrás, ele escreveu um artigo lindo que está disponível no site do Nature Institute, que a tradução livre desse artigo seria o gigante flexível, olhando o elefante como um todo, onde ele relata uma história que ele estava na África e ele acampou na savana africana e no meio da noite ele acordou, ele e o grupo que estava acampado, eles acordaram com o barulho de um graveto quebrando. E quando esse graveto, então, quebrou, eles se levantaram da barraca e quando acenderam com a lanterna, eles estavam de frente de um elefante africano que já estava andando pelas marcas no chão há um tempo em volta das barracas, mas eles não tinham percebido, porque eles não tinham ouvido nada desse elefante. Então, mesmo sendo um animal com todo esse tamanho e peso e força, ele consegue ser absolutamente silencioso. Também há relatos, e o Craig cita esses relatos, como elefantes enormes como esse conseguem, com sua pata, apoiar em cima de um chinelo e empurrar o chinelo de um lado para o outro, sem nenhum tipo de pressão exagerada sobre o chinelo. Ou sobre como, quando esses elefantes se deparam com algum animal morto e eles viram esse animal usando as patas, com todo cuidado para que o animal não seja pressionado. Quando a gente olha a pata do elefante, a gente percebe que ele mal toca o chão com seus ossos. Tudo isso aqui que está representado embaixo dos ossos, tudo isso é gordura. Quando agora esse elefante pisa no chão, ele tem um grande amortecedor embaixo da sua pata. E esse amortecedor, por um lado, possibilita que ele ande sem fazer barulho na paisagem. Ao mesmo tempo, esse amortecedor de gordura também possibilita que o elefante consiga perceber os sons que o envolvem ali no mundo. Interessante, a gente tem na nossa frente, então, compartilhar. A gente tem na nossa frente um animal extremamente forte
e imponente, mas ao mesmo tempo tão sensível e delicado, né? Um animal que não para de crescer nunca. Interessante como o que é o elefante para cada um de nós, quando a gente escuta todas essas histórias, ele se transforma. A gente agora, depois de ouvir isso, se aproxima mais do ser elefante. E é algo que cada vez que você observa um animal como esse, a cada viagem que você faz, a cada vez que você lê algo a respeito do elefante, como exemplo, você se aproxima mais do que é esse ser elefante. E aí, a partir disso, eu queria aproveitar algo que o Walter Boas fala, que tem relação com os universales. Ele se aproveita da filosofia medieval de São Tomás de Aquino para falar sobre esse termo universale, e ele faz um paralelo com o que o Steiner fala sobre os conceitos nas primeiras conferências da antropologia geral, da arte de educação. Então, o Boas fala que quando eu observo um animal, como um elefante, eu tenho no elefante, ou melhor, o elefante tem nele o conceito elefante agindo na sua existência. Ou, num neologismo aqui, a gente tem a elefantidade, ou seja, o nome que a gente pode dar para isso, né? Agindo sobre o elefante, sobre esse que eu estou vendo e sobre qualquer outro elefante que esteja na minha frente. Ou seja, eu tenho na minha frente o conceito vivo do elefante. E ele chama isso de universale in re. Então ele diz que eu tenho agora na minha frente, então, o conceito encarnado nesse animal, nesse elefante que está ali. Tudo bem? Mas ele diz que esse conceito ele também se manifesta na consciência humana. Essa elefantidade, o ser elefante, ele não é apenas um nome, mas ele é uma realidade. E essa realidade, ela agora existe na consciência humana, mas de forma, como ele diz, amortecida, quase morta. É o conceito que vem depois da coisa. Ou o que ele chama de universale, Tomás de Aquino, né, chama, e o Boas traz essa definição, de universale post rem, que é o conceito depois da coisa. Então, vamos voltar para isso, que esse termo é importante, né? Quando eu me deparo com um animal como elefante, o pensamento do mundo cria esse elefante. O conceito, o que o mundo espiritual tornou elefante, está na minha frente. Mas eu não vejo esse pensamento do mundo, eu não vejo essa força criadora que criou o elefante. Eu vejo o elefante na minha frente. E ele diz que isso, São Tomás de Aquino diz, né, seria o universale in re. Universale, a gente pode pensar como sinônimo aqui nesse caso de conceitos. Eu tenho o conceito na coisa. Eu tenho no animal na minha frente o mundo espiritual que se tornou aquele elefante. Mas, apesar de nós não percebemos essa força criativa, pensamento do mundo que forma o elefante, a gente tem na nossa cognição, depois da observação, o elefante, a elefantidade vivendo no palco da minha consciência. Por isso que ele surge depois do encontro. Tudo bem? Tenho o que é o mundo espiritual, eu tenho o conceito, eu tenho o universal na coisa, na minha frente. Mas, depois desse encontro, eu tenho o universal vivendo agora como conceito no palco da minha consciência. Mas ele diz também que existe o antes disso. Existe o elefante espírito, ou elefante no mundo conceitual, antes de aparecer aos nossos sentidos. E o Steiner fala disso na antropologia geral. Como nós, antes da nossa encarnação, éramos habitantes desse mundo espiritual e vivíamos nesse mundo dos conceitos. E que só depois do nascimento a gente encontra os conceitos nas coisas. Podemos encontrar, né? Então, nós só percebemos o espírito atuante nas coisas depois do encontro, na consciência humana. No mundo dos sentidos, age, então, o espírito de forma criativa, mas é no palco da nossa consciência depois que a gente se vincula a isso. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu posso seguir. Me ajuda com o chat, tá? Se surgir alguma coisa, por favor, Carla. Ok. Tá bom.
E aí eu queria fazer um parênteses, porque o Boas faz esse parênteses. E ele fala agora sobre o processo de educação. E ele cita, inclusive o título é isso, né? Uma breve, ou algo desse tipo, assim, um breve olhar para a questão pedagógica. E aí ele diz o seguinte, que no primeiro setênio, nas palavras dele, a criança vive com os conceitos em si. Ele vive nesse universal em re. Ele vive mergulhado nessa elefantidade do elefante. Mas que a partir do 6º e 7º ano escolares, o ser humano começa a observar agora o mundo de uma forma diferente. Ele começa a se vincular com esse conceito agora na cognição humana, no palco da consciência humana. Em outras palavras, o universale post-re. Por isso que a gente começa a trabalhar ciências, história, geografia, física, da forma como a gente faz. Agora a Escola Waldorf vai fazer algo bastante peculiar e incrível, que é o fato das aulas de ciências, história e geografia se darem em 3 passos, como Steiner nos apresenta também na antropologia geral. Em que no primeiro passo eu coloco agora a criança, o jovem, de frente ao fenômeno a ser observado. E isso pode ser o fenômeno, pode ser uma planta, pode ser um animal, mas também pode ser uma história, pode ser um relato, pode ser um desenho. Mas, de toda forma, agora, a criança tem na sua frente, o jovem tem na sua frente, o universale in re, ou, em outras palavras, o conceito na coisa. Eu observo agora. E depois disso, quando o fenômeno desaparece, quando a experiência acaba, a gente volta para ela, a gente olha para trás. E agora a gente vai gradativamente explorando isso que surge na consciência humana, na cognição humana, como resultado desse encontro. E agora, depois da noite de sono, a gente vai, então, refletir, ponderar sobre essa aparência do dia anterior. Agora a gente vai se vincular ao conceito por trás daquilo. Bom, e o que a felicidade tem a ver com essa história, né? Aonde chega o Walter Boas, então? Ele diz que nós, seres humanos, nós somos também um conceito em si. Nós somos um universal em re. Nós somos um ser espírito que se reveste de um corpo, assim como o elefante, assim como o lobo, né? Nós vivemos antes da nossa encarnação no mundo dos conceitos, onde a gente vivíamos em luz, com sabedoria e felicidade criativa, como o Boas fala, né, nas palavras dele. Mas nós quisemos deixar esse mundo espiritual para viver no mundo sensível. E apesar de não parecer, o mundo sensível, ele é permeado do espírito. Mas para que isso se revele ao ser humano, a gente precisa observá-lo sem teorias prévias, sem que essas teorias prévias ocupem o lugar dos fenômenos. Talvez como Darwin fez no fim da vida, agora eram tantas teorias, explicações e modelos para o mundo que talvez elas precedessem a observação do fenômeno que ele tinha na frente dele. Talvez agora esses pré-conceitos, essas pré-definições ocupassem o espaço da observação. Então, agora, como seres humanos, no momento que eu observo conceito na coisa, no momento que eu me vinculo ao universal in re, e depois eu possibilito que esse conceito viva na minha cognição, eu possa pensar sobre ele de forma profunda, mas a partir daquilo que eu observei, acontece algo na cognição humana que é bastante interessante. Agora, o mundo espiritual materializado naquele indivíduo na minha frente, o mundo espiritual no ser em si na minha frente, ele pode surgir na cognição humana e a elefantidade do elefante surge para mim não como algo diferente do elefante, mas agora eu tenho na cognição humana o que é o ser elefante. Em outras palavras, eu já estive como um ser mergulhado no mundo espiritual antes da minha encarnação. Mas depois de encarnar, eu me afasto do mundo espiritual e agora eu posso cair na ilusão de que no mundo sensório, o mundo espiritual não existe mais. Mas é na cognição humana que o elefante, o ser elefante, pode ser encontrado. Em outras palavras,
É na cognição humana que agora nós, como seres humanos, podemos nos vincular novamente ao mundo espiritual. E isso gera na gente uma enorme alegria. A gente sabe, como professores, né, que quando um aluno na nossa frente, uma aluna na nossa frente, olhando para algo da natureza, aprende algo, chega a um conceito e tem aquele momento de eureka, vive na alma daquele indivíduo uma alegria que a gente não encontra em outros lugares. A gente vê aquele indivíduo com uma satisfação, tem algo dentro dele de uma enorme satisfação. E a gente pode pensar, através dessa lente, desse prisma do Walter Boas, que a gente tem agora nesse indivíduo, no ser humano, um reencontro do mundo sensório com o mundo espiritual. E isso gera na gente uma tremenda alegria. Assim, as palavras do Boas, o mundo dos sentidos resplandece. O brilhante vem ao nosso encontro. Nos alegramos com o esplendor da beleza do mundo espiritual no sensório. E aí, para acabar minha fala, e a gente tem uns minutinhos ainda para compartilhar algo e falar do nosso próximo encontro, eu queria ler um poema do Alberto Caeiro, que conversa bastante com o que a gente tem falado nesse encontro, que muitos de vocês devem conhecer, que é: não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia, não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Bom, a gente tem ainda uns 10 minutinhos e pode, então, se alguém quiser compartilhar alguma coisa dessa nossa conversa aqui, pode ficar à vontade. E aí, no finzinho, né, Carla, a gente precisa só de uns 2 minutinhos, pelo menos, para falar das nossas tarefas e o nosso próximo encontro, certo? Isso, sim. Carla, eu não entendi o finalzinho da sua fala. Uhum. Ficou para mim assim desconectado com o resto. Obrigada. Se você puder esclarecer. Eu acho que no finalzinho da minha fala, Deise, eu falei dessa inserção nossa no mundo, né? Eu me dou ao mundo, né? Eu me entrego ao mundo nesse ato de encontro, né? Nesse reconhecimento de um encontro. E obrigada, Peter. E eu então percebo que eu sou acolhido pelo mundo, né? Olhando para isso, colocando em outras palavras e já relacionando com o que o João descreveu aqui, que é o que nós fazemos com os alunos a partir do 6º ano escolar, a partir ali do momento em torno dos 11 anos de idade, eu tenho esse encontro com o mundo que é um ato volitivo, eu vou em direção ao mundo e eu trago o mundo para mim. Eu depois, algo surge em mim num olhar de revisitar, que vem logo depois, que traz isso um pouquinho mais para a minha consciência. E isso estimula o meu sentimento. E depois de um tempo passado, de eu ter dormido sobre aquilo e visitado o mundo espiritual, eu posso pensar sobre aquilo e desenvolver a consciência, né? Resumindo, eu procurei trazer em outras palavras como que esse percurso do encontro com o mundo vai significando o mundo para mim e significando o mundo nele próprio, no mundo mesmo. Quando o João falou dos universales, que o
que o Bolso descreve, né, é uma outra maneira também da gente olhar para esse caminho da relação com o mundo. A elefantidade, depois isso vem para a minha consciência em forma de conceito, e eu posso hoje, na contemporaneidade, porque eu sou portador da alma, da consciência que vem se desenvolvendo, eu posso revivificar esse conceito quando eu trago a compreensão onde eu reconheço que o espírito se manifesta ali pela minha capacidade cognitiva, né? Esse é o nosso grande desafio, fazer esse percurso nessa época que a gente vive. Não parar no conceito, mas seguir adiante para, por meio da capacidade pensante, ir além do conceito e enxergar essa manifestação que a gente pressentiu na elefantidade, a gente pensou sobre ele, organizou e depois a gente reconhece o espiritual que vive ali. Esse perispiritum santo revivíssimos, sabe? Eu tenho já pensado muito sobre essa fala que a gente tem ali na Pedra Fundamental. Não sei se ajudei, se esclareci ou se piorei, Daisy, mas é algo assim do convite de movimentar isso, né, dentro de nós. E depois você deu um exemplo no final. Uhum. Um Nossa, exemplo. Uhum. Você deu um exemplo que foi a sua última fala. Você me lembra disso? Pois é, eu estou tentando lembrar que eu não escrevi, eu só fiquei ouvindo, e depois perdeu no jogo. Tudo bem, outra hora João, lembra. Foi um exemplo que você deu. Eu acho Nossa, que do Evangelho. Deixa eu ver se eu lembro aqui do exemplo que eu dei. Não lembro o exemplo que eu dei, Daisy. Talvez a última coisa que eu falei foi quando eu falei do Cristo, né? Do evento crístico, foi isso? Aí você falou disso e depois você deu um exemplo do Evangelho. É uma pequena passagem que está nas cartas aos Filipenses 2, 5, 9. Era um Deus e viveu na forma humana, né? Então, essa divindade que se torna carne, que se torna acessível pela sensorialidade, e esse é o presente que o evento crístico possibilita, que é você tornar a observação um elemento sanador do mundo, que vai incluir na relação com a verdade não apenas a fé ou o caminho do pensamento, mas o caminho da observação, onde você consegue, por meio dele, por meio da cognição, reconhecer o divino encarnado. Já entendi Tá? agora, Carla. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Daisy. Carla, Eu estou vendo Luísa levantando a mão. Não, eu queria muito agradecer você e ao João, e queria só completar, eu amo elefantes. Muito obrigada, João, de ter trazido esse exemplo. E o que mais me encantou a nível de literatura, não conheço esse texto do Craig, mas vou atrás, é que o Carl Koenig escreveu um livro que se chama Hermano Animal. Está em espanhol e não está em português. E eu tenho também em francês, deve ter em vários idiomas, mas em português eu não conheço. E lá ele fala do elefante, uma qualidade que passo a vida refletindo sobre os 7 anos das crianças, o elefante troca de dentes a cada 7 anos, gente. Não é demais isso? Eu fico assim impactada, só com esse fenômeno já. E esse livro vale a pena, porque o que ele fala, que o Carl Koenig fala ali de vários animais, é muito bom. E queria agradecer muitíssimo vocês, foi uma delícia poder ouvi-los. Obrigada. Luísa, só para aproveitar uma deixa da sua fala. Realmente, isso é incrível, né, do dente.
quando o Steiner fala de conceitos mortos ou de imagens vivas, tá, na antropologia geral, dá para a gente aproveitar muito bem isso como exemplo, né? Quando eu me aproximo da elefantidade, eu me aproximo de algo que é vivo, que é uma imagem viva, um conceito vivo. E isso, o elefante, ele nunca vai estar plenamente terminado, pronto, acabado no mundo sensório. A gente só se aproxima do que é o elefante no mundo espiritual, e isso só se dá se nós mantivermos a nossa observação, se nós continuarmos explorando a elefantidade. A cada passo que a gente dá na direção da elefantidade, com o pensamento vivo, mais a gente se aproxima da elefantidade no mundo espiritual. E a educação tende a fazer o contrário, de trazer uma definição morta. O elefante é isso. E ela é tão morta e acabada que ela nos impede de nos aproximarmos do que é o espiritual por trás do elefante. Toda a educação pode ir nessa direção. E dá para imaginar qual o impacto para o ser humano de um indivíduo que vai se deparar com o mundo sensório como um monte de defuntos. A cognição humana está no necrotério. E o que significa isso para a alegria humana, para começo de conversa, né? É super importante, eu acho. Muito bom. Esse artigo do Craig podia ser traduzido, né? Seria uma ajuda também, como literatura aqui para o preparo. Sim. Está sendo embaixo, Lu. O Bosso, ele vai falar sobre percepção e pensar, né? Ele vai falar que a limitação que a percepção tem hoje é algo muito sério. Ela abre espaço, a relação nossa com a percepção hoje, para que o pensar seja o protagonista e não que a percepção seja o ponto de partida, né? Vou deixar isso também aqui como uma reflexão e vou agora trazer a tarefa, né? E depois, Luana, eu passo a palavra para você, que eu vi que você levantou a mão, mas é só para a gente caber dentro do nosso horário, tá? Eu tinha pensado, né? A gente sempre pensa mais coisa para a aula do que cabe na aula, vocês sabem, né? Tinha pegado essa samambaiazinha aqui da minha mãe para propor uma vivência e tal. Quem sabe aqui, uma ametista, né? Tá. Então, o que nós queremos sugerir entre esse encontro e o encontro que vai acontecer em junho, que agora não tenho de memória aqui a data, mas é mais ou menos, acho que é 9 de junho. 9 de junho. Obrigada, Luísa. Que vocês escolham algum fenômeno da natureza para vocês conviverem. E pode ser uma planta do seu quintal, né? Pode ser um sol bonito, pode ser o que for, mas que seja algo, um elemento da natureza. E convivam, revisitem e observem na alma de vocês o que vem a cada encontro e a cada novo encontro. E vai ser mais profundo ainda se a cada vez que vocês retomarem esse contato, vocês escreverem um pouquinho, porque isso vai vir mais à consciência e vai permitir que vocês aprofundem mais na compreensão do processo que está se passando na alma de vocês. Eu não fiz isso aqui dessa planta, eu fiz numa planta que eu vi lá numa estrelícia lá em Curitiba, mas a gente pode depois pegar e fazer um desenho, ou pegar e fazer uma pintura, ou escrever alguma coisa, ou estabelecer um diálogo com esse ser, né? Fazer uma frase afirmativa, declarativa, e depois fazer uma frase interrogativa para esse ser, como se nós estivéssemos dialogando de fato com ele. E depois, eu vou fazer esse exercício no nosso próximo encontro, esse das frases. Ele é muito, muito interessante. Então, a gente quer convidar vocês, entre esse encontro e o próximo, que não está tão distante, daqui a 15 dias, mais ou menos, que vocês escolham algum fenômeno da natureza para conviver, visitar, revisitar, observar também em você o que isso vai gerando, entrar em contato com consciência, e aí no próximo encontro a gente vai conversar um pouquinho sobre os que de vocês conseguirem fazer isso, o que vocês coletaram. E vamos caminhar com o 3º capítulo e o 4º capítulo desse livro do Walter Boas, que de fato é uma preciosidade, viu, gente? É isso. Queremos agradecer a presença de vocês, muito mesmo. A gente teve em alguns momentos, muitos aqui,
mais de 110 pessoas participando, isso dá uma alegria muito grande e nos faz sentir que a gente está, assim, de mãos dadas, caminhando para esse fortalecimento da nossa tarefa pedagógica aqui no Brasil. E seguindo nessa toada, a gente vai ter uma possibilidade de um aprofundamento maravilhoso no encontro presencial do Congresso, escutando pessoas, fazendo oficinas e tudo mais, vendo pesquisas, falando sobre esse tema que é absurdamente importante. A Luísa, por exemplo, vai estar com a gente no iniciozinho do ano que vem, falando também sobre a observação de crianças, né? Então, todas essas relações que nos permitem descobrir, despertar a alegria em nós, na nossa relação com o mundo. Gente, muito obrigada. Boa quinzena para Obrigada, vocês. João. Obrigada.